Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você 3 ensinamentos que eu pude obter através da leitura do livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi, para que você possa vir se tornar uma pessoa mais inteligente e aprender um pouquinho mais sobre o seu processo de conhecimento, estudo e leitura ao longo desses próximos dias. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição um pouquinho antiga, eu li esse livro na época da escola, mas se você pesquisar você vai ver que tem uma edição revisada e atualizada, e por mais que seja um livro bem simples de se ler, tá? Ele é bem didático e prático, e é por conta disso que eu gosto dele, e inclusive é por conta disso que eu gosto de sempre trazer o conteúdo desse livro para os meus vídeos e para as minhas aulas, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para realizar sua inscrição e, claro, apertar o botão do gostei para que a gente possa alcançar mais pessoas aqui que desejam se desenvolver através dos livros e através de uma rotina de estudos, tá? E o primeiro ensinamento, a primeira lição que eu quero trazer para você é em relação à memória. E eu tenho certeza que isso aqui é um problema que muitas vezes as pessoas encontram e o autor ele vai trabalhar isso aqui de forma muito interessante. De uma forma assim bem prática, tá? Vamos dizer que a gente tem 3 memórias. Uma memória de curto prazo, a gente tem também uma memória de trabalho e vamos colocar que a gente tem aqui também uma memória de longo prazo, tá? É claro que cada um tem um nome específico, mas isso aqui é para que você entenda de forma mais prática. As informações que entram na sua memória ao longo do dia, aquilo que você estuda, aquilo que você lê, elas vão sempre parar na memória de curto prazo. De forma bem prática e didática, tá? Existem processos do nosso cérebro onde a memória de trabalho é acionada e aí existe esse aqui um processo de ou a informação é descartada, ela é lançada para fora e você esquece, ou a informação é passada à frente e vem para a memória de longo prazo. E é exatamente isso que a gente deseja, né? Para se tornar alguém mais inteligente, é memorizar mais daquilo que a gente está lendo ou estudando. E aí o autor nos traz um esquema muito interessante, que é a questão de que nós precisamos mostrar para os nossos neurônios, para o nosso cérebro, que aquela informação ela é importante, despertando atenção do nosso cérebro para que ele faça esse processo natural de levar essas informações para a nossa memória de longo prazo. Então é muito importante você entender esse conceito simples de como a memória funciona e se lembrar que o seu cérebro vai trazer para a memória de longo prazo aquilo que é importante. Ou seja, se você lê um livro e não tem o costume de marcar, identificar as principais partes dele, você provavelmente vai jogar muita informação fora. Agora, quando você identifica algo, resume algo, revisa algo que você estudou, você está mostrando para o seu cérebro que aquilo ali é algo importante. Sabe, aqueles momentos pessoais da nossa vida que nos marcam muito emocionalmente, a gente se lembra deles ao longo de vários e vários anos porque despertou um sinal de alerta, um sinal de atenção, de importância no nosso cérebro, e é exatamente esse mesmo sinal que a gente precisa trazer nas nossas leituras e estudos, através das anotações, marcações, revisões e inclusive através de você ensinar outras pessoas em relação àquilo que você estudou ou leu. Então tenha isso em mente, tá? Inclusive se você quiser desenvolver ainda mais esse conceito, aqui abaixo do vídeo na descrição eu vou deixar o link do método Ler, que é o meu método de leitura, e a gente tem uma aula só falando sobre isso aqui, tá? Falando sobre memória, e eu tenho certeza que vai ser uma aula que vai destravar a sua memória de forma geral. Segundo ponto que o autor nos apresenta e que eu acho que é fundamental é a questão do tempo. O autor nos fala sobre a importância dos blocos de estudo, porque as pessoas elas acabam pecando no excesso das coisas, elas querem ler um bloco de tempo muito grande e aqui elas encontram problemas como falta de foco, falta de compreensão, cansaço, porque se força muito. E o autor nos fala sobre a importância de você dividir o seu dia em blocos de estudo. Então, ao invés de você tentar estudar 1 hora por dia, você estuda 20 minutos, descansa, estuda mais 20 minutos, descansa e depois estuda mais 20 minutos, tá? Então você consegue tornar o seu estudo muito mais efetivo dividindo ele em blocos de tempo, de modo que assim você não vai se sentir cansado, não vai perder o foco e vai conseguir compreender muito mais aquilo que você está estudando, tá? Então passe a criar blocos de estudo na sua rotina,
para que você venha tornar o seu ato de estudo e leitura muito mais eficiente. E o terceiro ponto que o autor nos traz é a questão do desafio, porque a gente precisa se desafiar, tá? Desafiar a ler mais, acessar mais conteúdo, ler coisas mais difíceis, tá? Para que você possa dessa forma se desenvolver. O seu cérebro, ele tem capacidade de fazer muita coisa, mas você precisa forçar ele. Então, force o seu cérebro ao desenvolvimento, lendo livros mais difíceis, estudando assuntos mais difíceis e sempre buscando praticar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está lendo, tá? Uma das formas principais de você se desafiar é você colocando em prática aquilo que você está acessando de informação. Quando você segue e coloca em prática esses 3 pontos, segundo o professor Pierluigi Piazzi, que ao longo do seu livro, você consegue realmente aprender o que é se tornar uma pessoa inteligente, tá? E essa pergunta que eu posso ser mais inteligente, que está na contracapa do livro, é com certeza sim, desde que você seja aí alguém que sabe estudar e ler da forma correta. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de, claro, comentar aqui abaixo, tá? Ele é bem prático e você precisa agora colocar em prática na sua vida, porque isso é o mais importante. Eu espero que Deus abençoe a sua vida do fundo do meu coração e que você possa viver um grande tempo aí de aprendizado ao longo desses próximos dias. E que, claro, a gente possa se ver no nosso próximo vídeo aqui no canal Leia Livros.